Vamos falar hoje sobre a importância da empatia nas lideranças, na gestão. É um facilitador de caminho, né? A empatia é criada a partir do interesse genuíno que eu tenho pelo outro. Então, para que eu possa ser influente na minha gestão, é necessário que eu tenha bons relacionamentos. E para que eu comece a criar empatia, eu preciso ter ou desenvolver, criar algumas habilidades de um relacionamento respeitoso, de mão dupla, né? De ida e de volta. E nós aqui precisamos entender que empatia não é amizade e também não é concordância. Eu não preciso ser amigo da pessoa para que eu tenha empatia, eu crie empatia. E também, tampouco, eu preciso concordar com o outro. Eu posso discordar do ponto de vista do outro. E a empatia, ela pode ser construída muito rapidamente e também rapidamente ela ser perdida. Então eu preciso ter aqui uma base, né, para eu conseguir criar uma empatia e realmente o outro perceber que eu estou aberto ao diálogo, à conversa. Como líder, é o mesmo que eu deixar a porta da minha sala aberta, ter livre acesso, né, até mim. E eu posso sim desenvolver essa empatia. É algo que eu já tenho, mas que eu preciso desenvolver melhor. E de uma forma correlata, a empatia tem a ver com compaixão, né? Porque eu preciso sentir o outro, eu preciso sentir as necessidades do outro. E quando se fala de a empatia estar correlacionada com compaixão, quer dizer que eu estou me disponibilizando a realmente entender a necessidade do outro. No papel de líder, eu estou a serviço do outro. Então eu preciso criar este vínculo de empatia para que se torne uma via de mão dupla, tanto de mim como líder para os liderados, como dos liderados para mim. Então é aquilo, a porta aberta, realmente. E como eu posso começar a construir essa empatia? Fazendo aqui um parêntese, empatia, em programação neurolinguística, é usado o termo rapport. Rapport vem da língua francesa, né, do verbo rapporter, que quer dizer trazer de volta ou criar uma relação saudável. Então, por isso que em programação neurolinguística se fala de rapport. E para a programação neurolinguística, rapport é algo um pouco mais profundo do que a empatia. Para mim, na minha visão, são sinônimos. Por quê? Para que eu possa construir uma verdadeira empatia, é necessário que eu tenha a habilidade de me colocar no lugar do outro. Como assim me colocar no lugar do outro? Compreender a partir do ponto de vista do outro. Começar a entender o outro a partir do ponto de vista dele, a partir da visão dele de mundo. Eu começar a sentir. Para que isso aconteça,
É necessário que eu, quando eu estiver falando, com qualquer que seja dos liderados, eu não esteja apenas ouvindo com a mente. Eu também esteja presente, totalmente interessado naquilo que ele está me dizendo e também de coração aberto, né? Pelo meu centro de inteligência aberto, também estarei me conectando com ele. Aí sim começo a criar o rapport, a empatia verdadeiramente genuína. E quando nós falamos em ficar na segunda posição, entrar na posição, entrar na pele do indivíduo, quer dizer eu calçar o sapato dele. Para Jung, o termo era esse, eu calçar o sapato do outro para eu poder entender a forma como o outro enxerga o mundo, as crenças que ele tem e que faz com que ele enxergue o mundo da maneira que ele vê o mundo. Então, aí eu começo a entender, né, quem é o outro. E eu tenho que ter uma curiosidade de quem é a pessoa que está na minha frente e como ela pensa. Como eu já disse, disposto a ver o mundo do ponto de vista dela, do ponto de vista do outro. Por quê? Via de regra, nós, quando o outro chega para nos abordar ou falar alguma coisa, relatar alguma questão, nós temos uma primeira tendência de responder rapidamente, também baseadas nas nossas crenças. E aí a nossa mente nos conduz para a fórmula pronta de que já estou entendendo onde ele quer chegar. Isso eu vou truncar a minha relação com o outro. Porque essa relação ela deve acontecer de forma cordial. É uma relação de cordialidade entre eu e o outro. Além da cordialidade, uma relação de respeito. Eu respeitar o outro, assim como todos nós queremos ser respeitados dentro do nosso ponto de vista. E para construir a empatia e os bons relacionamentos, é preciso começar a acompanhar o ritmo da outra pessoa. Percebe qual o termo que eu estou usando aqui? Começar a acompanhar o ritmo do outro. Nem à frente, nem atrás. E se eu vou muito acelerado nesse diálogo, o outro vai ter. Eu estou fora do tempo do outro. Então o outro vai ter que acelerar para me alcançar. Para tentar alcançar meu raciocínio, tentar alcançar a minha fala, a minha forma de comunicar. E se eu ficar muito lento, muito para trás do ritmo da pessoa que eu estou dialogando, que eu estou interagindo, ele vai ter que desacelerar. Isso é uma quebra de empatia, concorda? Isso torna-se uma quebra de empatia. E para que eu consiga liderar e mostrar a influência, é necessário eu acompanhar o outro, criar espaço para que o outro possa se manifestar. Porque, de uma forma geral, todos nós não estamos dispostos a ser liderados. Porque por trás dessa liderança vem ser mandado, ser direcionado, né? Então, ninguém está predisposto a ser liderado. Por isso que o caminho de acompanhar o ritmo primeiro é um caminho para começar a construir uma relação respeitosa e empática. Esse é o caminho para a construção da empatia. Esse é o caminho do meu interesse genuíno e verdadeiro pelas questões que o outro está me trazendo. E eu também vou ter um ganho quando eu consigo construir a empatia. Porque eu também
Estarei aberto a aprender através da experiência do outro. Então, todos nós, de alguma maneira, já experimentamos dialogar sem nenhuma empatia. E também dialogar de forma empática. E também já tivemos a oportunidade de perceber quando eu estou atuando no campo da empatia, do relacionamento saudável, os resultados que eu consigo colher. E quando eu estou muito na mente, julgando antecipadamente o que o outro está me trazendo, eu estou desconstruindo algo que eu poderia estar construindo. Desconstrução de relacionamento saudável. E aqui não existe empatia nenhuma. Né? Então, quando você começa a mudar o seu ritmo, é mais provável que a outra pessoa, o seu liderado, comece a se abrir para que você o lidere. Então, primeiro é acompanhar o ritmo, permitir que o outro se apresente, permitir que o outro se mostre. E depois você vai começar a direcionar o seu ponto de vista. Eu vou trazer um exemplo aqui bastante usado e que talvez você até já conheça esse exemplo que eu vou trazer. Mas é um exemplo prático. Você teve seu cartão de crédito roubado ou você perdeu seu cartão de crédito. E aí, quando isso acontece, nós entramos num estresse, não é isso? Isso acontece com todos nós. Eu entro em estresse. E quando eu entro em estresse, eu pego e vou entrar em contato com o banco, com a operadora do meu cartão de crédito. Então, ou eu vou ligar, ou eu vou fazer uma chamada de áudio e vai atender do outro lado a pessoa que está encarregada de conversar, seja no marketing, ou é a pessoa que é encarregada desses assuntos dentro da operadora, do cartão ou do banco. E aí, na hora que eu ligo, eu estarei estressado e eu estarei no ritmo acelerado. Então, eu vou dizer: olha, por favor, rápido, o meu cartão de crédito, eu não sei se eu perdi, se eu fui roubado, e eu preciso aí que você bloqueie esse cartão rapidamente, porque eu estou correndo risco com o meu cartão de crédito. E é a pessoa do outro lado: senhor, boa tarde, por favor, seja claro, me diga o número do seu cartão de crédito para que eu possa tomar as providências necessárias. E você? Não, eu preciso, eu nem lembro do meu cartão de crédito, eu não sei o número do meu cartão de agora, eu não lembro, eu não estou achando ele, eu não tenho aqui ele comigo. E a pessoa: senhor, mas eu preciso do número do seu cartão de crédito. Percebe o que acontece aqui? Esta pessoa que está do outro lado da linha não está entendendo o nível de estresse que você está, não está interessado no seu nível de estresse, tem um padrão de atendimento que ela apenas quer ter esse padrão. E ela não está disposta a acompanhá-lo. Então, o que seria certo? Vamos retomar isso. Certo? Alô, meu cartão de crédito, não sei se eu perdi, se foi roubado, e eu quero que vocês bloqueiem rapidamente, eu estou muito preocupado com tudo isso. Pois não, senhor. Vamos lá. Vou tomar as providências aqui, e enquanto isso, me diga só seu nome completo e eu já vou tomar as providências. Enquanto isso, o senhor tenta depois me passar o número do cartão de crédito. Me passa seu CPF. Ele vai passar o CPF. E aí a pessoa vai dizer: ok, senhor, o senhor pode ficar tranquilo, que nós vamos tomar as providências. E qualquer dúvida, nós estamos aqui à sua disposição. Percebe a diferença aqui? A primeira, ela mantém toda a calma enquanto o cliente que liga para o banco, ele está acelerado. No outro caso, ela também acompanha o ritmo e começa a baixar o ritmo. Ela começa mesmo falando alto também, com a mesma pausa de fala, o ritmo de fala é o mesmo, e devagar ela vai. Então, o que veio primeiro? Passa seu CPF. A pessoa normalmente lembra do seu CPF.
E a partir daí, vai tomar as providências. E qualquer coisa, eu continuo aqui. Então, é diferente. Então, criar empatia é isso. Eu começar a acompanhar o outro para depois, no segundo momento, eu direcioná-lo. Como líder, eu tenho que estar aberto para as questões que o meu liderado traz. E depois que eu estiver aberto, ele perceber, ele sentir-se seguro nesse diálogo e perceber que o seu líder está aberto, está disposto a acompanhá-lo, ele começa a se abrir para ser liderado. Entende? Então, isso fica claro que a empatia eu tenho que, no primeiro momento, acompanhar para que depois eu possa liderar. Tem um estudo feito por William Condon, é um cineasta. Ele pegou alguns vídeos e, cena a cena, ele foi observando como que as pessoas se comportam no diálogo normal. E ele pôde ver como os movimentos e o ritmo da fala são harmônicos e eles se coordenam entre si. E mais tarde, depois que ele fez este estudo, também percebeu-se que é necessário ter uma equiparação entre o meu ritmo e o ritmo da pessoa que eu estou interagindo, que eu estou conversando com o meu interlocutor. Eu tenho que ter, sim, uma equiparação. Equiparação aprofunda a empatia. Quando eu consigo me equiparar, mesmo aos movimentos. Uma coisa que é importante, simples, é você começar a se observar. E quando a pessoa que vem conversar com você, ela está em pé, o ideal é que você também fique em pé. Se ela estiver sentada, que você também fique sentado. Isso já é uma abertura de caminho para o desenvolvimento da empatia. E cadência de ritmo. Existe aqui uma dica que é chamado de espelhar, espelhar o outro. Mas isso nós precisamos ter muito cuidado. Porque na hora que nós estamos em empatia, em rapport com o outro, normalmente o que acontece é que os movimentos de um puxam os movimentos do outro. Então é bastante comum perceber que quando eu estou tendo algum movimento de mão e existe um campo empático ali formado, o outro também fará movimentos parecidos. Parecidos. Então eu posso ficar aberto a esta possibilidade de começar a gesticular com o outro, falar no mesmo ritmo que o outro, mas precisa um certo cuidado para não se tornar caricato e forçado. Porque senão isso quebra a empatia. O outro vai perceber que você está forçando aqui uma situação, e isso quebra o ritmo, quebra a empatia. Se a gente observar, se a gente estiver numa festa e observar dois amigos conversando, totalmente descontraídos, nós vamos começar a perceber que os movimentos deles são muito próximos e muitas vezes muito parecidos. A postura, a forma de fazer os movimentos, o ritmo da fala, as pausas. Tudo isso a gente consegue observar de longe no ambiente de festa, que é totalmente descontraído, sem nenhum compromisso, não batendo papo. E se é um casal, ou se tu conhece e um tem interesse no outro, você começa a perceber que tem troca de olhares.
Essas trocas de olhares também fazem parte da empatia, da criação de um relacionamento empático saudável, do qual ambos querem alguma coisa, querem que isso continue. No caso dos amigos, pode estar falando de um assunto interessante. Então dá para observar, e também dá para observar quando não existe nenhuma empatia. Deixa eu tomar uma água aqui. Por exemplo, hoje é muito comum quando nós estamos em restaurantes perceber que o casal está sentado frente a frente e um está no celular, o outro está no outro. Não há uma comunicação, nem visual, nem verbal. Não existe nenhuma empatia ali, naquele campo. Não tem empatia. Cada um está atuando. E muitas vezes, a dificuldade que existe na liderança é isso. É querer fazer uma imposição antes de entender o lado do outro. Então, é bastante comum nos atendimentos que eu faço eu abordar este tema, fazendo com que o líder perceba que primeiro ele vai precisar conduzir o outro. Isso vale para conflitos também. Na hora que alguma pessoa vem em conflito, como o exemplo que eu trouxe do cartão de crédito, é eu entrar no mesmo ritmo e ir baixando esse ritmo, tanto de gestos como na cadência da voz, na altura da voz. Eu consigo trazer o outro para mim. E na liderança isso é importante. Na hora que eu vou fazer uma reunião, na hora que eu vou interagir, é importante isso, eu mostrar que eu estou interessado no outro. Eu não sei se você já passou por situações assim na sua liderança, no seu dia a dia. Então, eu te convido a partir de agora, a começar a prestar mais atenção nesses movimentos que acontecem. O quanto terão momentos que eu estou realmente na segunda posição, calçando o calçado do outro, interessado, com interesse genuíno naquilo que ele me traz, e também abrindo uma porta para que eu possa liderá-lo, né? Liderá-lo de forma saudável. E também eu vou começar a fazer com que esses liderados adquiram confiança. O processo de confiança é um pouco diferente de empatia, porque demanda mais tempo, e quando eu passo a confiar na pessoa, é porque eu acho que realmente ele é grande e forte, né, trazendo uma metáfora aqui, grande e forte, que não irá me decepcionar. Então, quando eu começo a confiar na pessoa, é isso. Mas tudo, dentro da minha visão, começa a partir da empatia. E lembre-se que empatia não é amizade. Eu posso ter empatia dentro do trabalho, dentro da liderança, e não ser amigo da pessoa. Eu posso ter empatia com o meu grupo, com os liderados, mas não compartilhar do ponto de vista dele, não concordar. São coisas diferentes. Empatia é eu estar aberto ao diálogo, à busca de soluções. Eu estar com a minha porta aberta, eu abrir a minha porta para que eu possa conduzir à frente. Mas aí também eu começo a desenvolver um processo de confiança na equipe. Equipes que são lideradas por líderes empáticos, o clima é mais tranquilo, os resultados alcançados são mais eficientes, atendendo mais aos resultados que o indivíduo como líder busca, a equipe como um todo busca e a organização está esperando dessa equipe. Então, o líder que é empático ou desenvolve a empatia, ele vai conseguir equipes mais homogêneas. Apesar de serem indivíduos heterogêneos, a equipe torna-se mais homogênea, porque fica uma via de mão dupla de um diálogo saudável, cuja intenção é a mesma,
conseguir bons resultados, e isso também vale para a minha vida, né? Minha vida pessoal. Construir bons relacionamentos, construir resultados saudáveis, seja na vida profissional, na vida particular, na vida familiar. Eu usando desta pequena dica que eu trago aqui, você vai melhorar muito. Relacionamentos saudáveis, confiáveis e respeitosos. Mais saudável no lar e profissionalmente, um líder que consegue alcançar os resultados traçados para a sua equipe. Eu vou convidá-lo a ter um plano de ação a partir desse nosso bate-papo aqui. Primeiro é você observar as pessoas. Quando você estiver num restaurante, dentro de uma loja, observe as pessoas. O quanto existe empatia no relacionamento das pessoas, como que as pessoas se comportam, como é o diálogo dessas pessoas. E uma conversa de áudio, procure falar na mesma tonalidade, no mesmo ritmo da pessoa do outro lado. Você vai perceber que a conversa se desenrola de uma forma bastante agradável. Porque mesmo que o outro esteja um pouco mais pilhado, ele vai chegar no seu ritmo e você passa a conduzir esta conversa. Quando você quiser encerrar a conversa, perceber que a conversa já está um pouco longa, você começa a falar mais rápido e um pouco mais alto. E na hora que você começa a falar mais rápido e mais alto, o outro começa a perceber uma urgência em você e você já pode se encaminhar para dizer, olha, eu agora vou precisar desligar. Então, o fato de você aumentar o seu ritmo, mudar o ritmo da fala e aumentar o tom, o outro também vai perceber e ele já vai entender que você está querendo desligar. Uma outra dica, que é bem legal essa dica, assistir, mesmo que você já tenha assistido o filme Dom Juan de Marco, assistir esse filme com a intenção de observar o Dom Juan, que é quem faz o papel Johnny Depp, e o psiquiatra, que é o Marlon Brando. Observe esses dois indivíduos dentro do filme. Quem acompanha o ritmo e lidera a quem? Qual dos dois acompanha um o ritmo do outro e quem é que lidera esta conversa? Como ocorre a empatia entre os dois? Quem conduz a empatia, quem vai liderar? E depois, se você quiser comentar comigo nas minhas redes, o meu por aqui, você pode comentar, ou então também através do meu Instagram, Roberto Silva, _mindpresence. Você pode entrar lá e falar inbox comigo. O que você achou do filme? Como foi para você? Qual foi o seu aprendizado? E estou aqui caminhando para encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Esse é um assunto extremamente agradável, um assunto que certamente contribuirá para o seu desenvolvimento na sua vida profissional e na sua vida particular. E em breve nos encontramos por aqui. Um grande abraço e que tudo fique bem com você. Até lá!